Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre autovalores e autovetores. Sobre esse assunto, eu queria começar com uma ilustração, né? Imagine que você tem um espaço vetorial V e sobre ele está definido vetores que são segmentos orientados, ou seja, a gente está falando aí do R2, R3, por exemplo, né? E consideremos também um operador linear. Não sei se vocês lembram da definição de operador linear, mas é uma transformação que vai do espaço nele mesmo, certo? Então, se a gente tomar ao acaso algum vetor, muito provavelmente, ao aplicar a transformação em cima desse vetor, o que vai acontecer? A imagem, ou seja, o t desse vetor U1, ela vai ter um módulo e vai ter um sentido diferente, né? Muito provavelmente isso vai acontecer. No entanto, existem casos particulares em que quando você toma esse vetor, sei lá, um U2, por exemplo, e aplica a transformação linear sobre ele, o que vai acontecer? O ângulo que está relacionado com a direção, ela não vai se alterar, né? Então você tem como o seu t de u sendo um múltiplo do u, certo? Então, não alterar a direção permite também, no caso, alterar o módulo, que seria o tamanho do vetor, ou alterar o sentido, né? Como nessa ilustração que vocês podem ver. Então, o vetor ele muda de sentido, mas permanece ainda assim com a mesma direção. E a gente está procurando os vetores que têm essa propriedade, certo? Os vetores que permitem, quando a gente aplica uma determinada transformação sobre um espaço V, o resultado, a imagem, seja somente a mudança de módulo, a mudança de sentido, certo? Então, esses vetores específicos, como eu já falei, são os que a gente vai estudar ou a gente vai procurar nas transformações lineares desse conteúdo. Ainda é possível encontrar em cima de um espaço vetorial vários vetores que têm essa propriedade, e esses vetores, vamos dizer assim, privilegiados, podem formar uma base bem interessante que a gente também vai estudar, tá certo? Então, vamos definir aqui o que seria esses vetores privilegiados, né? E o que seria esses múltiplos, né? Definição. Você já vê um espaço vetorial sobre R e T de V em V, um operador linear. Lembrando que a gente está falando sobre os reais, mas isso também pode ser estendido para os complexos, certo? Um vetor U que pertence a esse espaço vetorial V, sendo U diferente de zero, isso é muito importante, ou seja, U ele não pode ser o vetor nulo. Então, um autovetor de T então, ele será um autovetor de T se existir um lambda, ou seja, se existir um número que pertence aos reais, tá o quê? Quando você aplica a transformação, o resultado seja um múltiplo do primeiro, ou seja, um paralelo de uma perspectiva geométrica, certo? Então, existindo isso, o nosso lambda ele vai ser chamado de alto valor e o nosso u vai ser o alto vetor, né? Então esse alto valor está associado diretamente com o alto vetor. Deixa eu fazer alguns exemplos para ilustrar o que a gente está querendo explicar. Imagina o seguinte, imagine que você tem uma transformação que vai do R2 no R2 da seguinte maneira. Né? Um t de xy é igual a yx. Se, por exemplo, eu pegar o vetor 1 e 2, o que vai acontecer quando eu aplicar a transformação linear? Ao aplicar essa transformação linear, o resultado ele inverte, né? 2 e 1. Você percebe nitidamente que esse resultado não é múltiplo desse primeiro, né? Mas se, por exemplo, eu pegar o vetor 1 e 1, olha o que vai acontecer.
o resultado vai ser o próprio 1 e 1. Né? Então, qual é a relação entre esse vetor que eu encontrei, que seria a imagem, e o vetor original? Eles se igualam, né, vamos dizer assim, a partir de um múltiplo. Que múltiplo seria esse? Seria o valor 1. Né? Então, nessa situação, a gente pode dizer que esse elemento aqui, 1 e 1, esse vetor 1 e 1 é um autovetor, e esse número 1 aqui, múltiplo dele, vai ser o autovalor associado. Se você fizesse também, por exemplo, t de 2 e 2, olha o que aconteceria. Você teria novamente 2 e 2. Isso aqui é a mesma coisa de 1 vezes 2 e 2. Da mesma forma, o vetor 2 e 2, ele é um autovetor associado a esse valor 1, né? Esse autovalor 1. Observem, né, que qualquer vetor do tipo x, ou seja, que as duas coordenadas sejam iguais, vai permitir que isso aconteça, né? Então, você vai ter o x e x, né? 1 vezes x. Então, vetores desse tipo estão associados ao alto valor 1. Então, a gente vai discutir isso mais na frente, mas percebam que esse número 1 está associado não a um único vetor, mas uma série de vetores, não é isso? Então, dessa maneira, a gente consegue gerar, né, todo um conjunto usando, associado a esse alto vetor, né? A esse alto valor. Ok. A pergunta, será que existe outro vetor também, ou outro conjunto de vetor que tem essa mesma propriedade? Né? Será que existem outros vetores? Deixa eu pegar um exemplo para isso. Imagine agora que você tem um vetor menos 1 e 1. Ao aplicar a transformação linear, a gente pode dizer o seguinte, que esse resultado vai ser 1 e menos 1, já que as coordenadas elas se invertem. Então, eu sei que isso daqui é a mesma coisa de o quê? De menos 1 vezes menos 1 e 1. Né? Então, perceba que esse número agora, esse alto valor, ele consegue fazer com que a gente tenha, né, com que esse vetor U seja associado à imagem dele. Né? Então, esse vetor aqui, ele seria também um autovetor, né? E esse menos 1 seria também um autovalor. E se a gente estender isso, a gente pode perceber que qualquer vetor da forma menos x e x, né, vai permitir que exista também um conjunto de resultados, né? Que vai ser menos 1 vezes menos x e x. Certo? Logo, a gente encontra um outro autovetor, ou melhor, um outro autovalor. Nesse caso, a gente conseguiu dois, né? Dois autovalores. E a gente conseguiu também um outro autovalor, lambda igual a menos 1. E quais são os vetores associados a eles, né? Os vetores associados são muitos, mas a gente pode dizer que eles são gerados por 1 e 1, respectivamente, né? E menos 1 e 1. Perfeito. Então, a gente consegue ilustrar isso através dessa imagem. Né? Olha, todos os vetores que estão nessa bissetriz dos quadrantes ímpares têm essa propriedade, que eu chamei de delta. Né? E o delta' seria os quadrantes, as bissetrizes dos quadrantes pares. Né, que a gente tem esse delta' aqui, que também permite essa propriedade. Então, pessoal, deixa eu fazer mais um exemplo, né, mais alguns exemplos para a gente ir se acostumando com essa notação, essas informações. Pronto. Imagine agora que você tenha também um operador linear, ou seja, que vai do R2 ao R2, só que nesse caso específico não é dada a transformação. Né? Então, o que a gente tem que fazer aqui?
A gente tem que extrair dessas informações uma transformação linear, né? Perceba que ele deu os vetores de origem, que é a base canônica, né? E deu o resultado aqui, né? Então, a gente vai usar a base canônica para representar isso. Eu sei que o meu xy pode ser escrito como quem? Como x vezes 1 e 0, mais y vezes 0 e 1. Ok? Então, ao aplicar a transformação t de x e y, eu tenho t de x 1, 0, mais y 0 e 1. Usando a linearidade da transformação, t de x e y é igual a t, ou o x, né? X vezes t de 1 e 0, mais y vezes t de 0 e 1. Ou seja, que t de x e y é igual a x vezes... Quem é a transformação de 1 e 0? É 0 e 1. Quem é a transformação de 0 e 1? É menos 1 e 0. Então, y vezes menos 1 e 0. Logo, eu tenho que t de xy é igual a quem? É igual a menos y e x. Tá certo? Ok. Será que existe algum alto valor e alto vetor nessa transformação linear? Vou pegar um caso particular, né? Vou pegar sei lá, t de 1 e 2. O que acontece se eu aplicar a transformação linear nesses vetores aqui? Você vai ter menos 2 e 1. Como seria essa transformação? Deixa eu pegar esse espaço aqui, né? O vetor que você tem é 1 e 2, ou seja, 1 e 2, né? A representação geométrica dele está aqui. E ao aplicar a transformação linear, você teve menos 2 e 1, né? Ou seja, esse vetor aqui. Eles têm mesmo tamanho, só que percebam que tem um ângulo de 90 graus entre eles. Então, essa transformação linear, o que ela faz? Ela rotaciona no sentido anti-horário o seu vetor u. E nesse caso particular, você vai perceber que não existirão vetores além do vetor nulo, só que a gente sabe que o vetor nulo não é de interesse da gente, né? Então, não existirão elementos aí que permitam, ou vetores aí, que permitam, quando eu aplicar a transformação, o resultado seja um múltiplo dele, né? Então, a gente tem algo mais ou menos isso, dessa forma, como mostrado na imagem. A gente tem a rotação e, nesse caso específico, a gente não consegue. Vamos para mais um exemplo? Pronto, imagina agora que eu tenho uma transformação f, que vai do R3 no R3, lembrando que a gente só está trabalhando com operadores lineares, né? E essa transformação, ela leva do xyz ao xy0. Então, se, por exemplo, eu pegar um vetor do tipo x00, qual vai ser a imagem, né, que a gente vai ter? Então, a imagem vai ser o próprio x, 0 e 0. Então, percebam aí que nessa situação você tem, olha, um vetor u, né, e o resultado dele foi exatamente u. Ou seja, você tem um alto valor que associa esses dois vetores, 1. Então, lambda aqui foi igual a 1. E o vetor associado, ou qualquer vetor do tipo x00 vai ter essa característica. Se, por exemplo, pegar 100, raiz de 200, ou, sei lá, 1.000.00, vai ter essa propriedade. Então, a gente pode dizer que vai ter um conjunto de vetores, né? Que é gerado, por exemplo, o vetor 1, 0 e 0. A gente percebe também que se pegar, por exemplo, f de 0, y, 0, olha o que vai acontecer. Né? Vai acontecer o seguinte, você vai ter 0, y e 0, novamente. Um vetor que é associado a esse
Vou chamar aqui de U1, né? E esse daqui U2. Pronto. Então, eu tenho o mesmo alto valor associado ao U2 também. Então, e observe que esses vetores, né? O U1 e o U2 são linearmente independentes, né? Então, é possível que a partir de um mesmo lambda você tenha dois vetores linearmente independentes. Nesse segundo caso, qualquer vetor da forma 0y0, né, também vai ter a imagem sendo um múltiplo do vetor original, né? Então, o lambda 1, ele permite a gente ter vetores gerados a partir de 0, 1, 0. Ok. Aí vem a pergunta. E vetores da forma 0, 0, y, ou z, né? Qual vai ser a imagem disso daqui? A imagem desse caso, vocês sabem que vai dar 0, 0 e 0. Eu pergunto a vocês, esse vetor específico é um autovetor? Existe um lambda que associa eles dois? Aí alguém pode dizer, não, professor, porque o resultado deu o vetor nulo. Espera aí, mas a definição de autovetor não está... A gente não olha a imagem, olha a imagem para ver se é múltiplo, né? Na realidade, a gente olha o vetor que originou ele, né? Então, a gente olhou esse vetor que eu vou chamar de U3. E perceba que você pode associar eles dois a partir do seguinte, 0 vezes 0, 0, z. Né? Então, a gente tem aqui um alto valor lambda igual a 0. Né? Então, esse terceiro lambda, chamar lambda 3, ele é igual a 0. Né? E o que ele gera aí, né? Ele consegue gerar um conjunto de vetores da forma 0, 0 e 1, que tem essas propriedades, tá certo? Ou seja, qualquer vetor desse formato vai ser múltiplo do original, ou melhor, a imagem de qualquer vetor nesse formato vai ser múltiplo do original. Estão entendendo? Então, pessoal, deixa eu tentar ilustrar isso daqui. Essa transformação em particular, na realidade, ela é a projeção, né, do vetor do R3 no espaço R2, que permite essas características também. E para finalizar, eu queria mostrar mais um caso, mais um exemplo, para isso ficar mais sólido, né? Mas agora a gente vai trabalhar com matriz de uma transformação linear. Veja o seguinte, olha, considere essa matriz A, né, 2, 2, 0, 1. Aí não deu mais nenhum dado, não falou se está associada a uma transformação em relação à base canônica ou a uma base qualquer. Mas quando isso não acontece, a gente pode diretamente associá-las às bases canônicas, né? Então, o beta seria 1 e 0, 0 e 1, né? Porque é uma transformação do R2. E o beta' também vai ser 1 e 0, 0 e 1. Ok. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. A gente sabe que nessa situação, t de 1 e 0 vai ser igual a quem? A gente pega esses elementos da linha, né? Ou melhor, da coluna, 2 vezes 0, e aqui a gente coloca os vetores da base beta'. Mas como é a base canônica, vai ser 1 e 0 mais 0 e 1. Isso quer dizer que o resultado aqui vai dar quem? Vai dar 2 e 0. E o t de 0 e 1 vai ser 2 vezes esse elemento, que é o elemento da base canônica, mais 1 vezes o elemento 0 e 1. Então, aqui você vai ter quem? Você vai ter 2 e 1. Agora, a gente consegue já encontrar a transformação linear, né? Você tem que xy é igual a x vezes 1, 0, mais y vezes 0 e 1. Isso quer dizer que t de xy
é igual a x vezes t de 1, 0, mais y vezes t de 0, 1. E a gente já tem esses valores. T de xy é igual a x vezes, quem é t de 1, 0? É 2 e 0. Mais y, t de 0, 1. T de 0, 1 foi 2 e 1. Isso implica dizer que na nossa transformação você vai ter assim, 2x mais 2y, e na segunda coordenada o y. Isso é uma transformação linear. A gente encontrou a cara da transformação linear. Deixa eu só dar uma dica antes da gente começar a resolver esse problema. Nessa situação particular, que a gente está usando a base canônica, você poderia ter feito simplesmente o seguinte, pegado a transformação, ou melhor, a matriz associada à transformação, e multiplicar pelo vetor da base. Já que está na base canônica, vai ser x e y. E o resultado vai ser quem? Vai ser 2x mais 2y, e embaixo vai ser o próprio y. Então, você já encontra aí a transformação linear. Então, uma maneira que a gente consegue resolver, porque nos exemplos anteriores você deve ter percebido que foi muito intuitivo, né? A gente ficava tentando um valor, tentava outro, mas necessitava muito da percepção e isso nem sempre é fácil. Então a gente precisa encontrar uma maneira para facilitar nossos trabalhos, né? Uma maneira, vamos dizer, um algoritmo para resolvê-lo e a partir dele a gente conseguir encontrar a transformação linear. Então, uma das maneiras que a gente pode fazer isso é pensando o seguinte. Eu tenho uma transformação, eu vou usar essa transformação na forma matricial, certo? Então, eu tenho 2x mais 2y e y aqui, né? E o resultado, né, você deve lembrar que a definição é t de u igual a lambda u, né? Então, esse resultado tem que ser lambda vezes o vetor u, que é xy. Estou usando a forma matricial, tá certo? Que isso vai ser igual a quem? Lambda x, lambda y. Então, daqui a gente tem duas equações. A gente tem que a primeira equação é 2x mais 2y sendo igual a lambda x. E você tem que y é igual a lambda y. Então, dessa transformação, a gente tem uma coisa bem interessante. Olha, nesse segundo caso, a gente pode supor duas coisas. A primeira é que lambda é diferente, ou melhor, que y é diferente de zero, né? Então, para y diferente de zero, a gente tem o seguinte, a gente tem que lambda obrigatoriamente vai ser igual a quanto? Igual a 1, né? Perfeito, então vou substituir isso na segunda equação. Você vai ter que 2x mais 2y é igual, lambda é igual a 1, então vai ser o próprio x. Isso implica dizer, olha, eu posso cortar um desses x com esse daqui, então eu tenho que x é igual a menos 2y. Pronto. Então, o que a gente tem? A gente tem uma transformação do tipo... a gente tem vetores, né, do seguinte tipo, que a primeira coordenada vai ser menos 2y, e a segunda, como não existe nenhuma restrição para o y, vai ser o próprio y. Né? Então, olhe como isso vai funcionar. Se eu sei que a transformação linear xy é igual a quem? É igual a 2x mais 2y, e a segunda coordenada vai ser o próprio y, se eu aplicar a transformação linear com qualquer vetor desse tipo, ou seja, menos 2y e y, o resultado vai ser, olha, 2 vezes a primeira coordenada, então vai ficar menos 4y, mais 2 vezes a segunda, 2y. E na segunda coordenada você vai ter o próprio y. Reorganizando aqui, menos 4y mais 2y dá menos 2y. Menos 2y e na segunda coordenada você tem y também. Então perceba que a gente conseguiu encontrar
Olha, uma transformação que leva no próprio vetor, ou seja, você tem o alto valor associado a ele sendo igual a 1, tá certo? Então a gente consegue encontrar um conjunto de vetores, né? Então os vetores, a situação em que lambda é igual a 1 nos permite dizer que qualquer vetor gerado por menos 2 e 1 vai ser um autovetor, tá certo? Aí a pergunta é, e se o y for igual a zero? Porque existe essa possibilidade, não é isso? Se o y for igual a zero, então a gente tem que repensar nas implicações que isso vai proporcionar. Então, olha, se, o segundo caso, se y for igual a zero, essa segunda equação ela não diz nada, ela não vai informar nada. Então, o que você pode fazer? Você pega a primeira e faz o seguinte, isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, você vai ter 2x igual a lambda x. Percebam que nesse segundo caso, o x obrigatoriamente vai ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele fosse zero, a gente teria o vetor nulo, né? Mas como x obrigatoriamente é diferente de zero, então lambda vai ser igual a 2. Isso quer dizer que qualquer vetor da forma x, né? Porque não tem nenhuma restrição para x, e zero, mas y tem uma restrição para y, que ele vai ser igual a zero nesse segundo caso. Também vai ser um autovetor. Deixa eu mostrar. E esse autovetor é associado a lambda igual a 2. Então, se eu pegar uma transformação do tipo x e 0, olha o que vai acontecer, né? Então, usando aqui a transformação, na primeira coordenada você vai ter 2x, ou duas vezes o primeiro valor, então vai ser o próprio 2x, mais y, que é 0, e na segunda coordenada vai dar 0, ou seja, você tem duas vezes o vetor original, que era x e 0, né? Então, olha, o alto valor é 2 e o alto vetor é um vetor x e 0. Isso implica dizer que qualquer vetor da forma x0, ou seja, 1 e 0, 2 e 0, raiz de 2 e 0, né, ele vai ser um alto vetor que está associado ao alto valor lambda igual a 2. Então, a gente pode dizer assim, olha, lambda 2, ou esse aqui seria o lambda 1 e esse aqui o lambda 2, né? Lambda 2 é igual a 2 e ele pode ser, a partir dele você consegue gerar um conjunto de vetores da forma 1 e 0, né? Que são autovetores. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais da teoria, porque essa daqui foi só alguns exemplos ilustrativos. Não deixe de assistir e qualquer dúvida é só falar. Bons estudos!